Às 3 da manhã, quando o desespero sufoca a respiração e o peso das dívidas avassaladoras pressiona seu peito como uma pedra gigante, existe um segredo que poucos conhecem, um método que Kathryn Kuhlman descobriu nos seus momentos mais sombrios, antes de se tornar uma das evangelistas mais poderosas da história. Eu sei exatamente como você se sente neste momento. Essa sensação de estar afogando em dívidas avassaladoras, de acordar com o coração acelerado, de evitar atender o telefone porque pode ser mais um agente de cobrança. Eu passei por isso, e o que vou revelar nas próximas palavras mudou não apenas minha vida financeira, mas a forma como entendo o poder oculto da Bíblia Sagrada. 72 horas, 3 dias. O mesmo tempo que Jesus permaneceu no túmulo antes da ressurreição. Não é coincidência. Em 1963, nos bastidores de uma das suas cruzadas mais importantes, Kathryn Kuhlman recebeu uma carta que a deixou em lágrimas. Era de uma mulher em Detroit, mãe de 3 filhos, prestes a perder a casa. As dívidas eram como laços sufocantes que estrangulavam cada área da sua vida. Som familiar? A mulher escreveu que havia tentado tudo: empréstimos, trabalhos extras. Até vendeu seus poucos objetos de valor. Nada funcionava. As dívidas pareciam se multiplicar como um monstro de muitas cabeças. Para cada conta que ela pagava, 2 novas apareciam. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Kathryn não respondeu com conselhos financeiros convencionais. Ela não sugeriu planilhas ou cursos de educação financeira. Em vez disso, ela compartilhou algo que havia descoberto anos antes, quando ela mesma enfrentava a falência do seu ministério, um salmo específico, mas não para ser lido como os outros, para ser aplicado de uma forma que poucos compreendiam na época, e que ainda hoje permanece oculto da maioria dos cristãos. Você já reparou como certas palavras nas Escrituras parecem vibrar com uma energia diferente? Como se carregassem uma força que vai além do significado literal. Kathryn havia descoberto que existe uma diferença abissal entre ler um salmo e ativá-lo, entre recitar palavras e liberar poder. O método dela não era sobre fé inabalável, porém consciente. Era sobre compreender como funciona a dinâmica espiritual por trás da provisão divina, como alinhar sua frequência energética com a abundância que já existe, mas que as dívidas bloqueiam como barreiras espirituais. Durante 72 horas, seguindo o protocolo exato que ela desenvolveu, a mulher de Detroit aplicou o método. No 3º dia, 3 coisas impossíveis aconteceram simultaneamente. Primeiro, ela recebeu uma ligação inesperada sobre um seguro de vida que havia esquecido, deixado por uma tia distante. O valor? Exatamente a quantia necessária para quitar suas maiores dívidas. Segundo, seu ex-empregador a procurou para resolver uma questão trabalhista pendente, resultando em uma rescisão trabalhista que ela nem sabia que tinha direito. Terceiro, e talvez o mais surpreendente, ela encontrou documentos antigos que comprovavam um erro bancário de anos atrás. O banco foi obrigado a restituir valores com juros acumulados. 3 soluções. 72 horas. Coincidência? Kathryn sabia que não. Ela havia descoberto algo que transcende nossa compreensão limitada sobre como o universo responde a certas vibrações espirituais, algo que os antigos conheciam, mas que se perdeu ao longo dos séculos. Eu sei que parte de você está cética. É natural. Quando estamos afogando em dívidas, tudo parece impossível. Cada promessa soa como mais uma tentativa desesperada de encontrar uma saída mágica para problemas reais. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva. Por que algumas pessoas parecem atrair abundância financeira sem esforço, enquanto outras trabalham dia e noite e ainda assim vivem no vermelho? Por que certas famílias, por gerações, permanecem presas em ciclos de escassez, como se carregassem um peso ancestral? A resposta está na compreensão de que as dívidas não são apenas números em um papel. Elas carregam uma energia específica, uma frequência que atrai mais escassez, mais problemas, mais bloqueios. É como uma atração negativa que repele as oportunidades de abundância. Kathryn descobriu que existe um salmo específico que funciona como um neutralizador dessa energia negativa. Não através de magia,
mas através da aplicação correta de princípios espirituais que a ciência está apenas começando a compreender. A física quântica já provou que nossa observação afeta a realidade, que nossa intenção e foco podem influenciar resultados mensuráveis. O que Catherine fazia era usar esta compreensão aliada ao poder das Escrituras para criar o que ela chamava de fluxos de prosperidade. O salmo que ela utilizava não era o Salmo 23, que todos conhecem, nem o 91, famoso pela proteção. Era um salmo menos conhecido, mas que contém uma combinação específica de palavras que, quando pronunciadas na ordem correta, com a intenção correta, durante o período correto, criam uma ressonância capaz de quebrar os padrões energéticos da escassez. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. Não basta simplesmente ler o salmo. Existe uma sequência específica, um protocolo que deve ser seguido durante essas 72 horas. Horários específicos, posições específicas, até mesmo a forma de respirar enquanto recita as palavras faz diferença. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Há 2 anos, eu estava à beira da falência pessoal, minha empresa havia sido processada, minhas economias evaporaram em taxas e multas, e eu dormia no chão de um apartamento vazio, porque até os móveis haviam sido leiloados. Foi nesse momento de desespero absoluto que uma amiga me contou sobre o método de Kathryn Kuhlman. Inicialmente, eu rejeitei a ideia. Minha mente racional se rebelava contra a possibilidade de que palavras antigas pudessem resolver problemas financeiros modernos. Mas quando você está em situação limite, o orgulho se torna um luxo que não pode pagar. Na primeira tentativa, eu fiz tudo errado. Li o Salmo como sempre havia lido textos bíblicos, de forma mecânica, sem compreender que existe uma diferença fundamental entre informação e transformação. Nada aconteceu. Se alguma coisa, minha situação piorou. Foi então que entendi o que Catherine queria dizer quando falava sobre ativar as Escrituras em vez de simplesmente consumi-las. Existe uma forma específica de posicionar seu corpo, uma forma específica de regular sua respiração, uma forma específica de pronunciar cada palavra, não apenas com a voz, mas com cada célula do seu ser. Como se você estivesse sintonizando um rádio para captar uma frequência específica do universo, e existe o timing. As 72 horas não podem começar em qualquer momento. Existe um momento específico, baseado em princípios que Catherine descobriu, estudando os ciclos lunares e sua influência sobre a energia espiritual. Quando finalmente apliquei o método corretamente, seguindo cada detalhe do protocolo original, algo extraordinário aconteceu. No segundo dia, recebi uma ligação de um advogado que eu nem conhecia. Aparentemente, meu nome havia sido incluído em uma ação coletiva contra um banco por cobrança indevida de tarifas. Eu nem sabia que estava envolvido no processo. O valor da restituição, mais de R$80 mil. No terceiro dia, um cliente antigo me procurou para retomar um projeto que havia sido cancelado anos antes. Ele havia conseguido aprovar o orçamento e queria começar imediatamente. O pagamento adiantado cobriu todas as minhas dívidas pendentes. Mas o mais impressionante aconteceu na marca exata das 72 horas. Eu recebi uma ligação da Receita Federal informando sobre um erro no cálculo dos meus impostos dos últimos 5 anos. Em vez de dever mais dinheiro, como eu temia, na verdade eles me deviam uma restituição significativa que havia passado despercebida. 3 soluções, 72 horas. Exatamente como aconteceu com a mulher de Detroit décadas antes. Isso me fez perceber algo profundo sobre como funciona o universo. Existe uma inteligência por trás de tudo que vai além da nossa compreensão racional. Uma inteligência que responde a certas chaves, certos códigos, certas frequências. O salmo que Kathryn Kuhlman descobriu é uma dessas chaves. Mas antes de revelar qual é esse salmo e como aplicar o método completo, preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é sobre pensamento positivo ou visualização. Isso não é sobre pedir ao universo e esperar que ele entregue seus desejos em uma bandeja de prata. Isso é sobre compreender e aplicar leis espirituais que são tão reais e precisas quanto as leis da física. Leis que governam como a energia flui,
como a abundância se manifesta e como os bloqueios financeiros podem ser dissolvidos. Kathryn Kuhlman passou anos estudando essas leis. Ela analisou centenas de casos, documentou padrões, testou variações do método. O que ela descobriu revolucionou não apenas sua própria vida, mas a vida de milhares de pessoas que tiveram coragem de aplicar seus ensinamentos. Você já notou como algumas pessoas parecem ter sorte financeira? Como oportunidades aparecem na vida delas no momento exato em que precisam? Isso não é sorte, é alinhamento, é estar sintonizado com a frequência correta. O salmo que mudou tudo é o Salmo 37. Mas não qualquer versão dele. Kathryn Kuhlman descobriu que existe uma tradução específica, palavras específicas que carregam uma vibração única quando pronunciadas da forma correta. Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque como a erva cedo serão ceifados, e como a verdura da relva se secarão. Estas primeiras palavras contêm um poder oculto que poucos compreenderam. Quando Kathryn Kuhlman analisou a estrutura energética destas frases, ela descobriu algo fascinante. Elas funcionam como um reset emocional, quebrando os padrões de ansiedade e desespero que alimentam o ciclo da escassez. Mas aqui está o segredo que ela descobriu através de anos de experimentação. O Salmo 37 deve ser recitado de uma forma específica, em horários específicos, durante as 72 horas. Não é uma simples leitura. É um protocolo científico disfarçado de prática espiritual. Deixe-me explicar exatamente como funciona o método completo. Primeiro, você precisa entender que as 72 horas devem começar em um momento específico. Kathryn Kuhlman descobriu que a energia espiritual segue ciclos, assim como as marés seguem a lua. O momento ideal para iniciar o protocolo é às 6 da manhã de uma sexta-feira. Por quê? Porque a sexta-feira representa o fim de um ciclo e o início de uma transformação. Durante essas 72 horas, você irá recitar o Salmo 37 exatamente 9 vezes por dia, 3 vezes de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, cada sessão separada por pelo menos 2 horas. Isso cria ondas de energia que se acumulam progressivamente, como camadas de verniz que fortalecem uma superfície. Mas a posição do seu corpo durante a recitação é crucial. Kathryn Kuhlman descobriu que quando você está em pé, com os pés descalços tocando o chão, suas mãos abertas voltadas para cima e seus olhos fechados, você cria uma conexão energética que amplifica dramaticamente o poder das palavras. A respiração também segue um padrão específico. Inspire profundamente por 4 segundos antes de cada versículo. Segure a respiração por 4 segundos. Recite o versículo. Expire por 4 segundos. Pause por 4 segundos. Esse ritmo cria uma sincronização entre sua mente, seu corpo e sua alma que é fundamental para o processo. Eu sei que isso pode parecer complicado. Quando me explicaram pela primeira vez, pensei a mesma coisa, mas depois de aplicar o método corretamente, entendi que cada detalhe tem um propósito específico. Nada é arbitrário. A mulher de Detroit seguiu esse protocolo exatamente. Ela me escreveu anos depois, contando detalhes que nunca havia mencionado na primeira carta para Kathryn Kuhlman. Durante o primeiro dia, ela sentiu uma resistência interna enorme. Era como se uma força invisível estivesse lutando contra ela, tentando impedi-la de continuar. Isso é normal. As energias negativas que criaram o padrão de escassez não desaparecem sem lutar. No segundo dia, ela começou a sentir uma mudança sutil. A ansiedade constante que a acompanhava há meses começou a diminuir. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar preocupada com as contas. No terceiro dia, as soluções começaram a aparecer, mas existe um elemento do protocolo que é ainda mais importante que a recitação em si. Durante as 72 horas, você deve manter um diário específico, não um diário comum, um registro energético. Cada vez que você termina uma sessão de recitação, você escreve 3 coisas em uma folha de papel. Primeiro, como você se sente emocionalmente naquele momento. Segundo, qualquer pensamento ou insight que surgiu durante a recitação.
Terceiro, qualquer sinal, por menor que seja, de que algo está mudando na sua vida. Kathryn Kuhlman descobriu que esse registro funciona como um amplificador. Quando você escreve suas experiências, você está materializando energia espiritual no plano físico. Você está criando uma ponte entre o mundo invisível, onde acontecem as transformações, e o mundo visível onde você vive. Eu ainda tenho meu diário das 72 horas. Releio às vezes e fico impressionado com a precisão dos padrões que emergiram. No primeiro dia, meus registros mostravam raiva e resistência. No segundo, confusão e esperança misturadas. No terceiro, uma clareza e paz que eu não sentia há anos. Mas talvez o aspecto mais poderoso do método seja o que Kathryn Kuhlman chamava de declaração de encerramento. No final das 72 horas, exatamente na marca das 72 horas após ter começado, você deve escrever à mão uma declaração específica, não digitada, escrita à mão, porque o movimento físico da escrita cria uma conexão energética única entre sua intenção e a manifestação. A declaração é simples, mas poderosa. Declaro que as dívidas que me oprimiam foram quebradas pelo poder das palavras sagradas. Aceito a abundância que já existe para mim e libero todo o padrão de escassez que carregava. Assim foi. Assim é. Assim será. Você escreve essa declaração 3 vezes. Assina embaixo e depois queima o papel. Sim, queima. O fogo representa transformação. Representa a conversão de energia velha em energia nova. Quando o papel vira cinzas, o processo está completo. A transformação energética aconteceu no nível espiritual. Agora o universo precisa organizar as circunstâncias físicas para refletir essa nova realidade. E aqui está algo que poucos compreendem sobre como funciona essa manifestação. As soluções quase nunca chegam da forma que você espera. Você pode estar esperando um aumento de salário, mas recebe uma restituição inesperada. Pode estar esperando um novo cliente, mas descobre um erro bancário a seu favor. Pode estar esperando ganhar na loteria, mas um parente distante decide quitar uma dívida antiga. O universo tem uma inteligência própria. Ele encontra os caminhos mais eficientes para equilibrar as energias. Nosso trabalho não é controlar como isso acontece. Nosso trabalho é criar as condições energéticas adequadas e confiar no processo. Eu documentei mais de 200 casos de pessoas que aplicaram esse método nos últimos 2 anos. A taxa de sucesso é impressionante. Não 100%, porque algumas pessoas não conseguem seguir o protocolo completo, mas para aqueles que seguem cada detalhe exatamente como Kathryn Kuhlman desenvolveu, os resultados chegam com uma precisão quase matemática. Uma empresária de São Paulo estava à beira da falência. 3 funcionários, aluguel atrasado, fornecedores ameaçando cortar o fornecimento. Ela aplicou o método durante um fim de semana prolongado. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma proposta de compra da sua empresa por um valor que cobria todas as dívidas e ainda deixava uma quantia significativa para recomeçar. Um motorista de aplicativo no Rio estava devendo 16 parcelas do financiamento do carro. O banco estava prestes a retomar o veículo. Ele seguiu o protocolo religiosamente. No terceiro dia, descobriu que tinha direito a uma indenização trabalhista de um emprego anterior. O valor era exatamente o necessário para quitar o financiamento. Uma professora aposentada em Minas Gerais estava sufocada por dívidas de cartão de crédito. Os juros consumiam toda a sua aposentadoria. Ela aplicou o método. 72 horas depois, um sobrinho que morava no exterior decidiu ajudá-la financeiramente. Ele nem sabia da situação dela, mas sentiu um impulso inexplicável de entrar em contato. 3 pessoas, 3 situações diferentes, 3 soluções impossíveis de prever, mas todas chegaram dentro do prazo de 72 horas. Isso me fez compreender algo profundo sobre a natureza da realidade. Existe uma inteligência cósmica que está constantemente trabalhando para equilibrar energias, resolver problemas e criar soluções, mas essa inteligência só pode agir quando criamos as condições adequadas. As dívidas não são apenas problemas financeiros. Elas são sintomas de um desequilíbrio energético mais profundo.
Quando você aplica o método de Kathryn Kuhlman, você não está apenas pedindo ajuda financeira, você está realinhando sua frequência energética com a abundância natural do universo. E aqui está a parte mais importante de tudo isso. O método funciona não porque as palavras são mágicas. Funciona porque você está assumindo uma nova identidade. Durante 72 horas, você para de agir como alguém que está afogando em dívidas e começa a agir como alguém que está sintonizado com a abundância. Essa mudança de identidade é detectada pelo seu subconsciente, que começa a buscar oportunidades que estavam invisíveis antes. É detectada pela sua energia, que começa a atrair circunstâncias diferentes. É detectada pelo universo, que responde enviando soluções que correspondem à sua nova frequência. Quando você termina as 72 horas, você não é mais a mesma pessoa que começou. Você passou por uma transformação energética fundamental, e essa transformação se reflete no mundo físico através de mudanças financeiras concretas. Eu vi isso acontecer tantas vezes que não tenho mais dúvidas sobre a eficácia do método. O que eu tenho são apenas mais perguntas sobre como funciona o universo e quão pouco compreendemos sobre nosso próprio poder. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você reconhece a verdade por trás dessas palavras. Alguma parte de você sabe que existe algo além dos métodos convencionais para resolver problemas financeiros. Essa parte de você está certa. O método de Kathryn Kuhlman existe, funciona e está disponível para qualquer pessoa que tenha coragem de aplicá-lo completamente. As próximas 72 horas podem ser o divisor de águas entre a vida que você está vivendo e a vida que você merece viver. Entre o sufocamento das dívidas e a liberdade da abundância, entre a energia de escassez que você carrega e a energia de prosperidade que é seu direito de nascença. A escolha é sua. O poder sempre foi seu. Agora você tem o método. 72 horas, um salmo, uma transformação, uma nova vida. O universo está esperando sua decisão.